E acabou mesmo a colher de chá. Em 2 dias pós-perdão, já passa de 1.000 o número de multas por farol desligado. CPI da Saúde, depoimentos sobre propinas são contraditórios e distritais querem vice-governador e sindicalista cara a cara. Novos aumentos, se depender do Planalto, outras 9 categorias devem ter reajuste até o fim do ano. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. E olha, depois de quase 10 horas de depoimentos, a Câmara Legislativa aprovou uma acariação entre o vice-governador e a sindicalista Marli Rodrigues. Ainda não há data definida, mas os dois devem ficar frente a frente nas próximas semanas. Renato Santana e Marli foram flagrados em conversas telefônicas discutindo supostos pagamentos de propina em contratos das secretarias de Saúde e de Fazenda. O depoimento do vice-governador Renato Santana começou com quase 1 hora de atraso. Ele levou documentos e disse que as denúncias devem ser apuradas. Esse é o meu dever. Se o cidadão está trazendo uma denúncia e eu recebo, primeiro, cabe ao governo sim apurar e dar a solução. Renato Santana garantiu estar tranquilo quanto às investigações do caso. Durante o depoimento, o vice-governador afirmou ainda que não tem qualquer relacionamento próximo com Marli Rodrigues. Renato Santana defendeu o governador Rodrigo Hollenberg e disse que em momento algum apontou culpados pelo esquema de propina da Secretaria de Saúde. Não estou dizendo que é absolutamente ninguém. Eu não sou denunciante nem denunciado. Antes do depoimento do vice-governador, os parlamentares da CPI ouviram a presidente do Sindisaúde, Marli Rodrigues. Inicialmente, ela iria falar a portas fechadas, mas a Justiça aceitou o pedido do governo do Distrito Federal para que a sessão fosse pública. Marli disse que está proibida de dar detalhes que comprometam a investigação que já está em curso no Ministério Público, mas acabou revelando que descobriu irregularidades em um contrato de 12 milhões por ano para a manutenção de 1.507 carros e disse também que há vícios na compra dos kits dengue. Hoje nós sabemos que na compra do kit da dengue custa R$ 8,00, pode ser comprado até por 22 e foi comprado por 55. Na saída, ela já estava escoltada por policiais. O secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio, convocou a imprensa para dar explicações sobre as denúncias. Ele disse que não existe corrupção no GDF e ainda defendeu o governador Rodrigo Hollenberg e a primeira-dama, que foram citados na CPI por Marli Rodrigues. Sampaio considera todo o caso um absurdo. Pessoas fazendo uma sequência de gravações que por si só já não é uma atitude assim daquelas pessoas que têm normalmente honradez e caráter. Um conjunto de gravações que a gente não sabe com que objetivo essas gravações ocorriam. Os próximos a serem ouvidos pela comissão serão o ex-secretário de Saúde, Fábio Gondim, e Ricardo Cardoso, ex-diretor executivo do Fundo de Saúde do DF. Denúncias que são gravíssimas. Sérgio Amaral, agora falta ali aparecer prova. Falta aparecer prova, mas as denúncias são gravíssimas e a gente tem que confiar no trabalho depois aí do Ministério Público, que até agora está assim com um silênciozinho meio ensurdecedor, né? Até o promotor da saúde, o Bisol, chegou a falar que ia investigar e tudo, mas demorou a falar e ainda, ao que a gente sabe, ainda não começou esse trabalho. A gente quer ver o trabalho do Ministério Público e da Justiça, porque se depender de CPI, pelo amor de Deus, gente, CPI é um instrumento que já está para lá de desgastado, muita gente ali está querendo mais aparecer. Ontem, o tal do organograma que a sindicalista disse que existia, que apresentou para a mesa, desse organograma faziam parte alguns dos investigadores da CPI, né? Então, dali a gente não precisa esperar muita coisa, não. Pode até ser que saia, mas não dá para a gente esperar muito, não. A gente precisa de ver um trabalho sério, efetivo, do Ministério Público e da Justiça. Porque, afinal de contas, Rodrigo, você já ouviu falar alguma vez de algum corrupto que logo que é acusado falar, eu sou corrupto mesmo, desculpem, eu fiz isso. Olha, lembra aí do mensalão, né? Todo mundo que foi acusado aparecia indignado. Depois, há um monte de gente que foi condenado pelo Supremo. O Petrolão, quando começou, Paulo Roberto Costa reagiu indignado com as primeiras acusações. Vacari, o Delcídio do Amaral
todo mundo super indignado, Renato Duque, com aquelas acusações que eram imputadas a eles. Depois, quando apareceu o batom na cueca, aí foram eles todos bonitinhos, cordeirinho, até colaborar com a justiça. É isso que a gente espera que aconteça nesse momento e que o Ministério Público e Justiça apurem isso direitinho, porque aquela história, onde tem fumaça, pode ser só fumaça, mas a chance de ter fogo não é pequena, né, Rodrigo? E o problema é o fogo, né? E olha, aconteceu de novo, pela segunda vez este ano, um posto de policiamento comunitário foi incendiado na Estrutural. 2 suspeitos foram presos quando tentavam escapar. Este é o 5º caso de vandalismo em 2016. Mais uma vez, a entrada da Estrutural amanheceu com sinais de vandalismo. Isso porque, na madrugada desta sexta-feira, o último dos 3 postos comunitários da Polícia Militar, que ainda estava inteiro, foi consumido pelas chamas. 2 suspeitos de cometer o crime foram levados para a delegacia da Asa Sul. Essa estrutura já havia sido alvo de vândalos em maio deste ano. Ainda nesta manhã, o Corpo de Bombeiros passou no local para desvendar as causas do incêndio. Agora de dia, que tem melhor visibilidade, nós vamos realizar a perícia. Além de buscar a causa do incêndio, a perícia vai buscar melhorar o combate e a prevenção. De janeiro até agora, 5 dessas estruturas foram queimadas em todo o Distrito Federal. Os moradores da Estrutural reclamam da insegurança na cidade e cobram mais policiamento. Se tivesse policiamento, eles não teriam feito isso com os policiais lá dentro. Fica a sensação de segurança, né? Esse dia mesmo, minha filha foi assaltada aqui na praça. O celular que ela tirou na loja de R$1.000, levaram aqui cedo da noite aqui na praça. A gente confia, né, que tem um postinho para nos defender, para nos proteger. E muitas das vezes a gente procura até a polícia para ajudar a gente aqui em alguma coisa. A gente não consegue encontrar nenhum PM. Sobre a falta de policiamento, questionada na matéria, fizemos contato com a PM, mas até agora nenhuma resposta. A pergunta que fica no ar também é se ainda teremos postos comunitários de segurança, né? Porque parece algo em extinção e é dinheiro público, hein? E é dinheiro público que foi gasto lá atrás, não foi pouco dinheiro público. Apesar de desativados, os postos são ainda da Polícia Militar, quer dizer, a polícia poderia ter pelo menos um pouquinho mais de cuidado em cuidar dos seus próprios, né? Dos seus pertences, vamos dizer assim. Agora, o que chama atenção, né, Rodrigo, é a cara de pau desses vagabundos que vão lá para botar fogo em um pertence, um próprio da polícia. Quer dizer, se eles já estão presos, tem que ver exatamente o que eles são. São apenas vândalos ou tem algo mais por trás disso? Não dá para ficar aceitando quase um por mês ser destruído dessa forma, né? E a prisão dos brasileiros suspeitos de planejarem um ataque terrorista na Olimpíada ganhou repercussão internacional. Os principais jornais e redes de televisão falaram sobre o assunto. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. O que falaram lá fora da gente, hein, Renata? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde para o Sérgio Amaral. Uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Na verdade, essa repercussão internacional ela já era esperada, né? Afinal de contas, os olhos do mundo, digamos assim, vão estar voltados aqui para o Brasil durante os Jogos Olímpicos, entre os dias 5 de agosto e 21 de agosto, né? Para a gente ter uma ideia, atletas de mais de 200 países vão estar aqui, sem contar os turistas de vários outros países também. Então, era natural. Então, eles repercutiram aí toda aquela história que nós contamos aqui ontem, né? Destacaram, por exemplo, a fala do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, do caráter aparentemente amador desse grupo, dessas 10 pessoas que foram presas. Também destacaram que essas pessoas não tiveram contato direto com o Estado Islâmico, embora tenham feito aquele batismo virtual, né? Jurado aí, fidelidade, mas eles não tinham contato direto, não tinham, por exemplo, um suporte para a compra de armas, possíveis armas, ou até mesmo uma análise mais técnica de quando, de onde deveria ou se ocorreria de fato esse ataque. Então, eles, claro, mostraram toda a história, ponderando também esses aspectos, né? Então, lembrando que ontem a Polícia Federal cumpriu essa operação chamada de hashtag. 10 pessoas foram presas em 7 estados brasileiros. Então, a Polícia Federal já estava monitorando essas pessoas que trocavam mensagens
mensagens entre si por meio do Telegram, por meio do WhatsApp. Então saiu da fase de monitoramento para a fase de atuação mesmo, para prender essas pessoas, quando a coisa se tornou mais complicada, como por exemplo esse próprio batismo virtual. Eles de fato já estavam falando de uma forma mais madura, digamos assim, a respeito desses atentados, e quando um deles tentou comprar um fuzil num site do Paraguai. Lembrando que outras 2 pessoas ainda têm mandados de prisão contra outras 2 pessoas, e o site O Globo está dizendo que essas 2 pessoas, esses 2 homens, teriam fugido para o Paraguai. A Polícia Federal não confirma essa informação, até por uma questão estratégica também, né? Devem estar aí certamente monitorando os passos dessas pessoas, mas o Globo está dando essa informação de que eles fugiram para o Paraguai. Lembrando que esses 10 presos foram para o Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, devem permanecer lá, a princípio, por um período de 30 dias, sendo prorrogado por mais 30 dias, possivelmente devem passar no mínimo 60 dias lá preso, e foram apreendidos também vários documentos, computadores, laptops, celulares, para que a polícia possa investigar de uma forma mais aprofundada realmente qual desse grupo, se de fato isso ocorreria, porque até então, Rodrigo, o que o ministro da Justiça explicou ontem é que não tinha um atentado específico em uma cidade, em um local específico. Estava muito ainda no mundo das ideias, digamos assim, embora tenha tido essa tentativa de compra de arma, e foi exatamente isso que fez a polícia agir. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continuo agora acompanhando essas investigações. Agora, Sérgio Amaral, apesar de críticas até internas no governo sobre a dimensão da divulgação, a polícia está trabalhando, né, na prevenção. A polícia está trabalhando, eu acho que agiu certo, viu, Rodrigo? Porque houve críticas internas dentro do governo, porque muita gente achou que foi feito um carnaval muito grande. O ministro da Justiça falou, o ministro da Defesa falou, o juiz federal falou, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro falou. Então, teve muita gente falando e sobre terrorismo, que é uma coisa em tese que, enquanto dura a investigação, é preciso muito cuidado, é preciso trabalhar com muita cautela. Agora, o fato é que não se pode acusar os serviços de inteligência e a polícia de exagero. Por quê? Porque isso aí realmente não dá para esperar, tem que agir na prevenção mesmo. Então, se eles entenderam que haveria preparação, tem que matar a situação no nascedouro mesmo. Eu até achei que quem exagerou mais foi o ministro da Justiça, chegou a falar, pediu desculpa por usar a expressão, mas disse que achava que essa turma aí era muito de porra louquice. Ora, ministro, porra louquice pode até ser verdade, mas não é muito diferente do que foi dito do motorista do caminhão lá em Nice, que matou mais de 80 pessoas. Não é muito diferente da conclusão que se chegou sobre o atirador lá de Orlando, nos Estados Unidos, que atirou numa boate gay, porque dizem que ele era um enrustido e não aguentava ver a felicidade dos gays assumidos, e saiu matando também mais de 60 pessoas. Quer dizer, porra louquice ou não, se a porra louquice desses dois tivesse sido levada a sério preventivamente lá atrás, muito provavelmente o mundo teria 2 tragédias a menos nessa contabilidade macabra, né? E aqui na Band você tem um canal direto com a gente, é o WhatsApp do Band Cidade, e o nosso número é o 999769204. Nós também estamos nas redes sociais, basta procurar por Band Brasília e acessar as reportagens dos jornais locais. E a seguir, Lei do Farol completa 2 semanas e em 2 dias, pós-perdão, mais de 1.000 motoristas foram multados. O Band Cidade volta já.